Olá, amigos e amigas! Em nosso vídeo anterior, situamos o Advento dentro do ciclo do Natal. Se você não assistiu, assista lá. Nós mostramos de uma maneira bem simples, porém catequética e pedagógica, como é estruturado o tempo do Advento. Neste vídeo, vamos tratar sobre a oração do dia, aquela que está presente nos ritos iniciais antes de começar a liturgia da palavra. É esta oração que encerra os ritos iniciais na Eucaristia. Tenho certeza que, acompanhando este vídeo, você terá a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre as outras orações do dia, dos outros tempos litúrgicos, e assim enriquecer ainda mais sua vida espiritual através da liturgia, a nossa fonte da fé. Vamos lá então nos aprofundar neste assunto? Um elemento que é bem apreciado pelas comunidades cristãs é a riquíssima tradição das orações, das celebrações, principalmente agora nesse tempo do Advento ou em qualquer outro tempo. Este conjunto orienta as comunidades para a perspectiva horizontal e vertical que são próprias de cada tempo, sobretudo aos que não têm acesso aos outros textos litúrgicos, como as leituras do ofício divino, por exemplo, que são fontes de espiritualidade. Assim, os textos da Eucologia mostram um caminho pedagógico completo em sua força sacramental e espiritual. Antes de mais nada, vamos explicitar o termo eucologia, uma palavra que vem do vocabulário grego, que significa propriamente a ciência que estuda as orações e as leis que governam a sua formulação, ou, como diz um teólogo, a doutrina que trata da oração e das suas formas. Podemos também resumir como um conjunto de orações contidas num livro litúrgico. Na liturgia, podemos definir então como sendo parte deste conjunto a oração do dia, a oração sobre as oferendas, o prefácio, a prece eucarística, a oração pós-comunhão, as bênçãos sobre o povo na Eucaristia. E no ofício divino, por exemplo, as orações sálmicas e as bênçãos. Entram também neste conjunto os textos e os cantos bíblicos. Em outra oportunidade falaremos mais sobre as outras orações. Na Eucaristia, o presbítero reza esta oração do dia após o convite e o silêncio, diz a instrução geral do missal romano. Diz ainda a instrução que todos se conservam em silêncio com o presbítero por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Esta oração também se costuma chamar de coleta. Diz um dos textos do ofício divino da segunda-feira da primeira semana do Advento: a graça prometida por Deus nos faz orientarmos nossas vidas de acordo com os seus ensinamentos. Eu acredito muito que esses ensinamentos são percebidos pela oração da Igreja presente no conjunto da liturgia, feita por ritos e preces, por gestos rituais e ações simbólicos sacramentais, ou ainda ações sacramentais, como diz a Sacrosanctum Concílio. Isso significa dizer que se ficarmos em casa e não participarmos da liturgia, nós não vamos ter acesso aos ricos ensinamentos de fé que a Igreja tem a nos ofertar. Ora, se estamos falando de ensinamentos, então devemos perceber e crer que quem nos educa na fé é a Igreja. Deste modo, estamos falando de uma pedagogia da fé. É isso mesmo, a Igreja é a nossa pedagoga na fé, com o ano litúrgico, seus tempos litúrgicos, suas orações, as leituras que ela propõe para cada domingo, para cada celebração, os gestos e as ações rituais, os sacramentos e os sacramentais, enfim, tudo isso serve não só para o fazer a liturgia, para o celebrar a liturgia, mas também serve para o nosso alimento espiritual. Agora nós vamos ver a estrutura da oração do dia. A oração do dia é constituída pela seguinte estrutura, vejam só: uma invocação, um elogio seguido de uma qualidade, geralmente uma ação, um pedido, uma finalidade, e a finalidade geralmente vem intermediada com uma ação nossa, da Igreja, ou uma característica que tem origem no próprio pedido. E uma intercessão, que geralmente é por nosso Senhor Jesus Cristo. As orações do dia ou coleta desse tempo do Advento são marcadas, sobretudo, pelas duas vindas de Cristo, mas
aquelas compreendidas entre os dias 17 e 24 de dezembro até a missa da manhã deste dia, ampliam este sentido, acentuando a iminente celebração do nascimento de Jesus, isto é, voltadas para a primeira vinda de Jesus. Já nas 2 primeiras semanas do Advento, incluindo os primeiros domingos, as orações se voltam, com raríssimas exceções, para explicitar ou evocar a última vinda de Cristo, que é vista frequentemente como encontro com Cristo, sobretudo tratando elas da nossa relação com Deus, com um coração purificado. Talvez se acentue aí uma leve tendência de considerar o Advento tal e qual a Quaresma, com sua índole penitencial. E, de fato, podemos fazer essa consideração sim. E por falar em encontro com Cristo, lembro aqui de Dom Helder Câmara, que dizia que a vinda de Cristo se tratava de uma audiência particular com Cristo. Vejamos então as 4 orações do dia do tempo do Advento. Vamos rezar então a oração do primeiro domingo do Advento. Ó Deus Todo-Poderoso, concede a teus fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segundo domingo. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós te pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do teu Filho, mas, instruídos pela tua sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo. Ó Deus de bondade, tu que vês o teu povo esperando o Natal do Senhor, dá chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E quarto domingo, derrama, ó Deus, a tua graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do teu Filho, cheguemos por tua paixão e cruz à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Veja, cheguemos por sua paixão, estamos falando do Filho, Jesus. Há neste tipo de oração 3 atitudes presentes. Vamos elencar essas atitudes? Acompanhem com a gente. Uma atitude de Deus, uma atitude da igreja como povo de Deus, isto é, a nossa atitude enquanto comunidade de fé, e a terceira atitude é a da igreja como pedagoga da fé. Vamos identificar então essas 3 atitudes na oração do primeiro domingo? Veja só, rezem junto comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, concede a teus filhos o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos desmembrar esta oração identificando as 3 atitudes, a de Deus, a da igreja enquanto povo de Deus e a da igreja enquanto pedagoga da fé. Vejam, ó Deus Todo-Poderoso, concede a teus fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste. A atitude de Deus há de nos dar o reino celeste. Eis aí o pedido que nós fazemos a Ele. Mas o pedido não é o reino, mas o desejo de possuir o reino. O desejo é uma realidade mais profunda e própria deste tempo. Nos lembra também o Salmo 63, que diz: minha carne também vos deseja. Vamos para o segundo momento desta oração? Para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem. Olha aí nossa atitude, a atitude da igreja enquanto povo de Deus, acorrer com boas obras ao encontro do Cristo que vem. É esta a finalidade da súplica que fazemos a Deus. Boas obras aqui são a caridade, a fraternidade, o convívio entre as pessoas, o fazer o bem, o de ser prestativo ao outro. Lembra de Maria quando foi visitar Isabel, sendo-lhe prestativa nesse momento difícil da gravidez de Isabel?
É uma atitude bem legal, não é? Também significa dizer que eu não devo ficar parado esperando o Cristo que vem. Enfim, a expressão boas obras tem muito a nos dizer. Agora vamos para o terceiro momento da oração. Sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Aqui se resume a atitude da igreja enquanto pedagoga da fé. É ela quem nos ensina essa verdade da fé. Aqui também se justifica o nosso pedido. É a igreja quem afirma isso pela fé que ela mesma nos dá, a reunião na comunidade dos justos. Veja que em toda missa, no finalzinho da oração eucarística, a igreja nos lembra e suplica ao Pai o convívio nesta comunidade dos justos. Vale a pena você folhear as primeiras páginas da sua liturgia diária ou do seu missal romano e procurar os textos das orações eucarísticas para se concentrar nesses belíssimos textos e nesse conteúdo de fé também. E agora a intercessão, que é o último momento da oração do dia. E essa intercessão é sempre feita pelo Filho, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Conseguiu então perceber as três atitudes explícitas na oração do dia? Então vamos fazer mais um exercício. Vamos pegar agora a oração do dia do segundo domingo do Advento. Acompanhe aí com a sua liturgia diária, ou seu missal, ou seu folheto litúrgico dominical. Rezem junto comigo. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós te pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do teu Filho, mas instruídos pela tua sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos novamente desmembrar esta oração, identificando as três atitudes, a de Deus, a da igreja enquanto povo de Deus e a da igreja enquanto pedagoga da fé. Vejamos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, temos uma invocação em que se destaca a atitude de Deus, a de ser misericordioso. Segundo momento, nós te pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do teu Filho. Olha aí a nossa atitude como povo de Deus. O pedido é para deixar que nós não desviemos o olhar, o foco do Cristo que vem com o Cristo que vem com nossas ocupações terrenas. Ele vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele também. A terceira atitude, vejam só. Mas, instruídos pela tua sabedoria, participemos da plenitude de sua vinda. Quem instrui na sabedoria de Deus é a igreja, pedagoga da fé, como já dissemos, com sua liturgia, com a leitura orante, com o ofício divino. É a igreja que afirma que nós participaremos da vida do Filho. A finalidade é a de que participemos da vida do Filho nesta a terceira atitude. Lembre-se de novo de verificar o finalzinho das orações eucarísticas, em que a igreja lembra e suplica ao Pai o convívio da comunidade dos justos. E por fim, a intercessão, que é por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Apenas uma observação: em raríssimas exceções, esta oração se dirige ao Filho Jesus Cristo. Em algumas festas e solenidades, isso acontece na liturgia. Bem, nós demos aqui uma pequena amostra de como identificar três atitudes bem substanciosas, digamos assim, que são três atitudes para a gente aproveitar bem da espiritualidade da oração da igreja e do próprio tempo do Advento. Agora é com você. Qual é a tarefa, então? Pegue lá sua liturgia diária, ou o seu missal romano, ou seus folhetos litúrgicos dos respectivos domingos do Advento. Identifique essas três atitudes nas orações do dia do terceiro e quarto domingos do Advento. Desta forma, quando chegar às celebrações, nós ficaremos mais atentos ao que a liturgia vai nos propor. Participar com conhecimento de causa, sabendo o que estamos fazendo. É esta a razão de a gente se antecipar visitando os textos litúrgicos. E isso tem fundamentação no sentido de que, antes da celebração, eu já começo a me preparar para participar bem das liturgias, das celebrações deste tempo ou de qualquer outro tempo litúrgico. Participar bem significa se inserir na Assembleia Celebrante como membro ativo, com conhecimento de causa, ter os sentidos aguçados gradativamente, deixar que o corpo possa fazer
toda a sua experiência interna e externa, prestar atenção nas atitudes rituais e, além disso, aqueles e aquelas que serão os ministros e ministras das ações rituais, como o presidente, os leitores, os animadores, os cantores, sejam conscientes daquilo que vão fazer, cumprindo bem o seu papel e fazendo bem feito, isto é, caprichando no rito. Não vale fazer de qualquer jeito, não vale rezar de qualquer jeito, não vale cantar de qualquer jeito ou propor qualquer canto. Assim como não vale não estar inteiro nas celebrações. Fazer bem aquilo que se propõe a fazer. Eis a questão. Resumindo, participar com conhecimento de causa, sabendo o que estamos fazendo. E na vida, como é que vai ser? Todas essas atitudes colaboram para que nós possamos dar frutos na liturgia da vida, ou seja, nossas celebrações têm que valer para a vida, para o nosso redor, para as pessoas com as quais convivemos, para o trabalho e o mundo. Pois é, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua paciência e compromisso de fé. Você gostou? Não se esqueça de, depois de assistir esse vídeo, dar um curtir. É aquele sinal de positivo, aí mesmo no nosso canal no YouTube. Se inscreva em nosso canal e dê sua sugestão ou comentário, escrevendo no espaço abaixo, além de divulgá-lo entre os seus contatos e sua comunidade de fé. Agradeço a todos e a todas. Até o próximo vídeo. Bom advento, boa espera e o Senhor vem.